Bom dia, senhoras e senhores, sejam novamente bem-vindos aqui ao Linlocus. Hoje vamos seguir a mesma diretriz, né, de sempre revisar o último informativo 976 para dar continuidade ao informativo seguinte, o 977. E dentro desse panorama, sem mais delongas, vamos começar. Por favor, meu amigo Dorival, faça a leitura, se você puder. Bom dia, vamos embora. E na semana passada a gente viu no artigo 976 Informativo. constitucional no informativo 976 os seguintes julgados: direito constitucional, direitos e garantias fundamentais. A MP 954/2020 exorbitou dos limites traçados pela Constituição ao autorizar a disponibilização dos dados pessoais de todos os consumidores dos serviços STFC e SMP dos respectivos operadores ao IPGE. Como a gente tinha visto na semana passada, essa exorbitância se deu devido à falta de objetividade da lei, né? De esclarecer a finalidade do compartilhamento dos dados, né? O que possibilitaria uma eventual devassa, né, nos dados sigilosos e uma invasão à privacidade da vida individual. Perfeito, meu amigo, perfeito. Isso aí. Vamos embora. É revisão hoje. Bom, competências federativas. Não é possível exigir que Estados-membros e municípios se vinculem a autorizações e decisões de órgãos federais para tomar atitudes de combate à pandemia. Esse tema já é recorrente na legislação, na jurisprudência nacional, né, há algumas semanas, e especificamente nesse julgado se exigia uma MP, ela impunha que as decisões federais fossem seguidas pelos estados e municípios, né? Uhum. E aí o STF considerou que seria exorbitante essa imposição, uma vez que os estados e os municípios teriam autonomia para tomar decisões sobre as medidas de combate ao coronavírus, desde que amparadas por pareceres técnicos fundamentados. Perfeito, rapaz. Esse foi um julgado muito importante, né, para dizer que os estados e municípios têm competência para legislar, né, sobre matéria de saúde também, né? Competência comum, né? Isso. Não apenas seguir as diretrizes do poder no âmbito federal, né? Isso mesmo. Lá adiante. Vamos lá? Controle de constitucionalidade. Procuração com poderes específicos para o ajuizamento de ADI e possibilidade de que esse vício seja sanado. Como a gente está vendo aqui no excerto, né? Talvez o excerto tenha ficado melhor do que a discussão do julgado em si, né? E a gente tinha inicialmente se confundido sobre a questão da possibilidade ou não de sanabilidade desse vício, que era a ausência de procuração com poderes específicos na ADI. O que significa isso? Significa que a procuração vai ter que constar explicitamente aqui que malferimento à Constituição ocorreu, qual artigo ocorreu e qual a lei. Né? Essa chama-se a procuração com poderes específicos. E aí a gente tinha inicialmente imaginado que a falta da procuração por si só configuraria como a procuração é um requisito da petição inicial, né, um documento essencial. Uhum. A falta de procuração por si só ensejaria o indeferimento da decisão, né? E aí ficamos discutindo sobre a possibilidade ou não de ser dado um prazo pelo relator para que eles pudessem sanar esse vício. Mas aí a gente viu no julgado em si, na leitura do julgamento, do acórdão, né? Que, na verdade, o pano de fundo daí realmente era dessa discussão sobre a possibilidade ou não de sanar. Ele não se centrava na procuração. Ele se centrava na questão da legitimidade ou não da associação que propôs a ação direta de inconstitucionalidade, né? E aí, por ser essa procuração, essa associação manifestamente ilegítima, foi indeferida à ADI, né? Não foi conhecida. Mas ficou consignado que era sim possível sanar o vício da procuração sem poderes específicos para sanar a ADI, né? Desde que assinalado um prazo pelo relator, né? E que desse prazo
o advogado postulante fosse intimado para sanar o vício. Maravilha. E aí, o motivo da extinção da ação foi por motivo de carência da ação, né? Mas Isso. não pelo vício na procuração, e sim por falta de legitimidade, né? Legitimidade. Da associação ou confederação. Perfeito, bicho. Foi uma colocação brilhante. Vamos adiante. Gostei mesmo. Vamos lá. Direito notorial e registral. Regime jurídico. É constitucional, lei estadual, que preveja o exercício da advocacia deve ser considerado como título em concursos públicos de cartório. Esse julgamento, a gente teve uma discussão, né? Porque o que acontece é que nos concursos de cartório, primeiro que eles se dividem em dois tipos: concursos de remoção e concursos de ingresso. Os concursos de ingresso são para aquelas pessoas que estão querendo iniciar uma carreira no serviço público, como querendo conseguir essa permissão, né, para explorar o serviço de cartórios. O segundo, que é o de remoção, é destinado somente para pessoas que já são delegatários do serviço, né? Mas que pretendem mudar a área que atuam, né? A área que atuam, a cidade, enfim, o ofício. E aí o que acontece é que se foi previsto que como a função de cartório está entre aquelas atividades jurídicas, então há a possibilidade de que a atividade exercida pelo advogado pontue na prova de título, ela é perfeitamente razoável. E aí foi essa discussão que a gente desenvolveu, né, para fazer a distinção entre concurso de cartório, né, concurso de ingresso e concurso de remoção, para pontuar que essa discussão ela é válida no sentido de que nos concursos de ingresso é permitida não só a participação de bacharéis em direito, mas também de pessoas que não têm uma formação específica, mas que já atuem no ramo há pelo menos 10 anos. Brilhante, rapaz. Hoje você está inspirado, viu? Estou gostando de ver a sua desenvoltura e a maneira como você está abordando os julgados. Excelente, meu amigo. Então, só para frisar, no caso, a lei estadual constitucional, que prevê o exercício da advocacia como prova de títulos, mas nesse caso, se eu me lembrando, foi para concurso de cartório de remoção, não foi isso? Foi. Não foi para concurso de ingresso, não. Não para ingresso, isso. Beleza. Show de bola. Vamos adiante. Vamos lá. Processo civil. Competência. Justiça Comum deve julgar a ação de servidor contratado depois da Constituição Federal, sem concurso público, contra município, no qual ele cobra verbas trabalhistas decorrentes desta contratação. E aí, Chung, tua área, tu quer dar uma... Esse foi aquele que a gente discutiu, né, sobre se seria a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar os casos em que se discute a nulidade do contrato daqueles trabalhadores que entraram no serviço público sem concurso público. Isso. E aí a competência seria da Justiça Comum, federal ou estadual, dependendo do órgão, né? E não seria competência da Justiça do Trabalho. Até porque o vínculo não é seletista, né? A natureza jurídica desse tipo de contrato de trabalho é a jurídica administrativa, assim, sabe? Isso, é o regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo, isso. Exatamente. Muito bem. E aí a gente também já mata o julgado em relação à competência trabalhista, né? Que vai repetir o mesmo enxerto, isso, mas que vai acentuar justamente essa questão da competência, né? Que a justiça, que o STF reconheceu que a competência é da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. Isso. Então a gente já, apesar de se tratar do verbo trabalhista, o que está discutindo é o regime jurídico administrativo. Exatamente. Vamos lá. Foi o último julgado, né? Esse julgado foi bem extenso, né? Mas vamos adiante. Terminar a nossa visão. Embargo de declaração. É cabível a oposição de embargo de declaração para que a decisão embargada se adeque à jurisprudência superveniente. Isso foi aquele caso, né, que o magistrado julgou de uma forma e a decisão não se alinhava à jurisprudência
dos tribunais superiores, né? Então, aí foi discutido sobre a possibilidade de AD para que essa decisão embargada se adeque à jurisprudência superveniente. Então, aí justamente. não tem mais essa discussão. Só fazendo um parênteses, me parece que aquele caso em que se discute foi dessa semana, né? E agora de junho de 2020, em que o Tribunal de Justiça lá do Rio de Janeiro, ele disse que era a competência para julgar o processo do Flávio Bolsonaro. Isso, seria do Tribunal de Justiça, né? Mas já vários juristas, inclusive o professor Márcio, né, disse que essa decisão viola um precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, certamente, acho que vai ser interposto o embargo. Publicada essa decisão, eles devem entrar com embargo de declaração para poder que remeta os autos ao juiz de primeiro grau, porque ele não teria essa competência, né? Então seria possível o cabimento de embargos de declaração. Justamente. E lembrando também, Chung, que essa questão do embargo de declaração, ele pode também ser substituído pelo pedido de reclamação, né? É que o embargo é uma decisão mais própria e mais rápida, que não afastaria a decisão do tribunal. Já a reclamação, ela levaria a decisão para o Tribunal Superior. Lembrando somente também aos nossos alunos aí que não têm prática jurídica, né? Se vocês puderem ter observado no enxerto, ao se falar em ingresso de embargo de declaração, a gente chama as partes de oponente, né? Então, por isso que o embargo ele se opõe, né? Ele não se ingressa com o embargo, não se peticiona ao embargo, ele se opõe, né? Apresenta-se oposição ao embargo. Essa decisão também eu achei bem engraçada, bem interessante, porque observe que há uma diferença bem tranquila, um liame bem complicado aí, que é o seguinte: a sentença, quando foi proferida, ela estava de acordo com a jurisprudência dominante nos tribunais superiores. Ocorre que a jurisprudência invocada, que era dominante na época, tinha sido por força de uma medida cautelar, que foi julgada após a prolatação de sentença. Então o STF mudou o entendimento. Então o STF entende o seguinte: olha, enquanto não revestida com o manto da coisa julgada, a decisão ela pode ser adequada à jurisprudência nacional. Qual a exceção? A exceção era a ocorrência do trânsito. Se tivesse ocorrido o trânsito em julgado, e só então a jurisprudência tivesse sido mudada, então não caberia essa adequação. Mas como a decisão ainda era uma decisão passível de modificação, ou seja, não transitada em julgado, foi possível modificar essa sentença, né, por meio do embargo. Maravilha, meu amigo. Essas suas observações foram extremamente pertinentes e muito bem pontuadas. Vamos continuar? Simbora. Direito processual penal. Denúncia anônima. Para ser decretada a medida de busca e apreensão, é necessário que haja indícios mais robustos que uma simples notícia anônima. É aquele caso em que a gente até discutiu posteriormente, depois desse julgado, que algum outro professor comentou, em que foi adotada uma medida de busca e apreensão em uma residência com base apenas em uma denúncia anônima, sem que houvesse uma investigação preliminar, né? Uma averiguação preliminar realmente da veracidade daquela denúncia para poder realmente adotar essas medidas mais enérgicas. Então não pode simplesmente uma notícia anônima, uma denúncia anônima ser decretada por si só, teria força para fundamentar uma decisão, né? Isso. E aqui a gente falou até daquele instituto novo, né? Whistleblower, né? Isso mesmo. Eu ia pedir para tu nos relembrar, porque é uma questão importante que eu tenho certeza que vai cair na próxima prova. Ela foi instituída pela Lei 13.608 de 2018, né? Que é parecido com esse instituto da denúncia anônima. O cidadão ele faz a
a denúncia, né? Ele é o informante que faz a denúncia, mas ele é assegurado pelos órgãos que recebem a denúncia o sigilo de seus dados, né? Ele, olha, estou denunciando, mas eu quero sigilo. E aí, esse instituto veio para dar na verdade, deu um start, né, no ordenamento jurídico. E isso é semelhante ao que acontece lá nos Estados Unidos, né? O cidadão, enfim, ele pode denunciar. E essa expressão, engraçado que pelo ENCLA, ele chama-se assoprador de apito. Então, assoprador de apito. Acho que seria uma espécie de dedo duro, né? Mas, e aí, é um instituto novo que tende a cair nas provas, né? Diferente da denúncia anônima, porque, como já próprio está dizendo, é anônimo, né? Já esse instituto do whistleblower, não. O indivíduo é identificado, mas é mantido o sigilo dele pelo fato de ele estar trazendo esses fatos, pode ser criminosos, né? Ou atos de improbidade, e por aí vai. E para a gente terminar nossa revisão, meu amigo, direito tributário. Vamos lá, essa foi uma súmula nova, né? Súmula vinculante número 58. Faça as honras. Imunidade tributária, súmula vinculante 58. Não há direito ao crédito do IPI em relação à aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Eu lembro que a gente discutiu sobre aquele caso da Zona Franca de Manaus, não é isso? Imposto de produção, né, industrializado. E, enfim, faça os comentários e me ajude a relembrar aí. Vamos lá. Falando sobre crédito sobre IPI, a gente vai ter que lembrar o seguinte: IPI é um daqueles impostos cuja operação permite a compensação de créditos pagos na origem. Então, a discussão aí foi o seguinte: quando o crédito ele é pago na origem, assim, não há dúvidas sobre a sua possibilidade de compensação. Mas aí se discutiu, como tu bem lembrasse, a questão da Zona Franca de Manaus. E qual é a questão da Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus é o seguinte: ela foi instituída para que o território amazônico tivesse uma maior garantia de preservação. Então, naquela área, ali descrita Zona Industrial, ou Zona Franca de Manaus, se foi previsto a criação de um polo industrial que pudesse dar emprego às famílias que moravam naquela região, né? E assim, libertar aquelas famílias do extrativismo vegetal e animal. E para dar condições ao polo de Manaus de concorrer com o restante do país, foi previsto que aquela área ali estaria isenta, né, de impostos, de determinados impostos. Então, a discussão foi o seguinte: se essa zona está isenta de determinados impostos, como é que pode ser vantajoso para uma empresa do Rio Grande do Sul, por exemplo, comprar um produto da Zona Franca de Manaus, que ela não vai poder compensar o IPI, que na origem não foi pago? Então, se foi previsto o seguinte: especificamente nessa zona de Manaus, apesar da isenção concedida, seria possível, sim, que empresas de outros estados elas compensassem o crédito decorrente daquela operação. Por quê? Em regra, isso não é possível, como a gente falou, porque como o empréstimo foi isento na origem, não caberia compensação ao que se foi isento. Mas no caso da Zona Franca de Manaus, essa isenção ela tinha uma finalidade, né? Uma função teleológica, né? E essa função teleológica era garantir que aqueles produtos chegassem com competitividade ao mercado nacional, né? Então, a justiça então reconheceu que os produtos advindos daquela região específica poderiam sim ser compensados, podem sim ser compensados, apesar da isenção concedida à área. E aí sumulou isso na súmula 54, 58, para que não restassem dúvidas acerca desse entendimento.
Mas o entendimento seria: não há direito ao crédito de IPI em relação à aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Isso. Não há, como eu falei, porque como o produto não foi pago o imposto na origem, se eu não paguei na origem, eu não tenho como compensar aquilo que eu não paguei. E esse Perfeito. exemplo da Zona Franca de Manaus seria uma exceção, né, a esse entendimento, que já inclusive Sim, está previsto na discussão da súmula. maravilha, maravilha. E assim, o último julgado foi direito do trabalho, que a gente já comentou lá em cima no processo civil. Então, amigos, fechando aqui a revisão, vamos para o informativo do dia, que é o 977. Então, já sem mais delongas, né? Vamos adiante. Bom que esse julgado, esse informativo, não é tão extenso como o outro, né? E as questões aqui abordadas me parecem ser mais leves, né? Porque o outro a gente discutiu e foram discussões profundas, complexas, né? E mais que com o nosso debate ficou bem mais tranquilo. Então vamos adiante. Tem os ilustres jurídicos, né, no juridiquês corrente, né, bem mais palatável. Gostei. Bem mais palatável, com certeza. Bem mais confortável, mais, bem mais compreensível, eu diria, né? Vamos lá. Nesse informativo, ele vai falar sobre direito constitucional, direito administrativo, direito eleitoral, tributário e previdenciário, né? Então, é um julgado curtinho, como vocês podem ver aqui no índice, né? E vamos adiante. Vamos fazer a leitura e a gente vai para os comentários, né? Vamos lá, amigo. Direito constitucional. Poder legislativo. É inconstitucional norma da Constituição Estadual que preveja a possibilidade de a Assembleia Legislativa convocar o presidente do TJ ou PGJ para prestar informações, sob pena de crime de responsabilidade. Vamos ler o índice aí, depois a gente vai rapidinho para os comentários. Direito administrativo. A gente vê que essa discussão aí sobre poderes, né, ela também está começando a ser enfrentada nos âmbitos estaduais também, né? Sim. Direito administrativo. Concurso público. A equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui ascensão funcional vedada pelo artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Servidores públicos. Lei estadual que pode exigir que o servidor more no município onde atua, mas não pode exigir que ele peça autorização todas as vezes em que for sair da localidade. É uma discussão que a gente já teve em outros informativos acerca essas duas, né? Na verdade, a de concurso público a gente discutiu um informativo, acho que 958 ou 956, uma lei de Pernambuco, né, que permitia essa ascensão indireta. E sobre a questão da, da fixação de moradia de servidor público como obrigatória, foi discutida numa lei da Polícia Civil do Espírito Santo, né, que previa que o policial civil deveria residir no município onde ele atua, né? E a que a gente discutiu naquela época, que realmente o único problema disso era que a lei exigia que ele comunicasse toda vez que fosse sair do município, né? Pedisse autorização, né? Para cumprir o semiaberto dele. É verdade. Vamos lá. Direito eleitoral. Prazos eleitorais. Mesmo com a Covid, foram mantidos os prazos para filiação partidária e desincompatibilização nas eleições municipais de 2020, né? A Direito discussão, né, com o tributário. Covid foi justamente se pelo Covid, pela pandemia, os prazos seriam aumentados, né? Mas aí É, foram mantidos os prazos. porque a questão também foi isso aqui, seguinte, com a questão da Covid, se está em discussão a questão da modificação da data da eleição, né? Uhum. Então, assim, alguns partidos alegaram estavam discutindo a questão seguinte: se alterar o prazo de eleição e como o prazo de desincompatibilização e filiação partidária ele é previsto com base no dia da eleição, que são 6 meses antes da eleição, então seria possível que a gente prolongasse também esse período de desincompatibilização e filiação partidária. Mas a STF tinha decidido já que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Inclusive,
Inclusive, essa semana foi aprovado pelo Senado, acho que proposta de alteração da data, né, para novembro e dezembro, novembro né? e dezembro, né? Mas também tem Vai umas para a Câmara informações de ainda. bastidores que o Planalto tenta conseguir junto à Câmara de Deputados, né? Um famoso apoio do Centrão lá, que essa mudança não passe, né? Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Verdade. Vamos lá. Tributário. Direito financeiro. As restrições impostas pelo artigo 14, 16, 17 e 24 da LRF não se aplicam durante o estado de calamidade pública decorrente do coronavírus. Interessante. Isso aqui vai ser importante, né? Bem importante. Sempre quando a gente fala da lei de responsabilidade fiscal, né? Assim, a gente tem que entender o seguinte, que a lei de responsabilidade fiscal é muito importante para o país, né? Sim. Basta ver que qualquer probleminha que a gente tem, a intenção do governante é sempre modificar a lei de responsabilidade fiscal, né? Ou torná-la inválida, ou suspendê-la por N motivos. Vamos ver como é que vai ser essa discussão de hoje. A discussão principal, Dodge, é porque com a violação a esse dispositivo da lei de responsabilidade fiscal, ele pode gerar uma ação de improbidade administrativa, que é uma de natureza civil, né? E aí, com isso, indisponibilidade, né, de contratar com o poder público, né? Perda do cargo público, né? Ficar inexigível. E mais, né? O grande problema da LIA, da aplicação, né, da Lei de Improbidade Administrativa, para os governantes, é sobretudo que ela não respeita foro privilegiado, né? Ela tramita no juízo de primeiro grau e ela segue lá sua tramitação, né? Então, assim, para os governantes, eles acham bem arriscado ficar nas mãos de um juiz singular, né? Exatamente. Mas aí, por isso que foi importante a chancela do Supremo, justamente porque eu queria ter de ações de improbidade por causa de violação à lei, né? Vai ser muito grande. Verdade. Vamos lá. Lei estadual também não pode autorizar que o Estado utilize recursos de depósitos judiciais em percentuais e para finalidades diferentes do que é previsto na legislação federal. Por fim, direito previdenciário. O artigo 21A da Lei 8.213 é perfeitamente constitucional. Vamos descobrir já do que se trata desse artigo. Bora, vamos lá. Veja que só teve um errozinho na ementa, né, do índice, e lá falava presidente do STJ, né? Aqui, mas é presidente do TJ, tá certo? É inconstitucional norma estadual que preveja a possibilidade de a Assembleia convocar presidente do TJ ou do Procurador-Geral de Justiça. Não é do STJ, não. Até porque o STJ é no âmbito nacional, né? Não é no âmbito estadual. Então, jamais poderia um Estado convocar um presidente do STJ. Quer dizer, a rigor, né? O presidente do STJ, né? Por falta de legitimidade. Mas vamos lá, gente. Então, vamos começar a discussão dos julgados em si, né? Isso. Então, direito constitucional, poder legislativo. É inconstitucional norma da Constituição estadual que preveja a possibilidade de a Assembleia Legislativa convocar o presidente do Tribunal de Justiça ou o Procurador-Geral de Justiça para prestar informações na Casa, afirmando que sua ausência configuraria crime de responsabilidade. O artigo 50 da Constituição, norma de reprodução obrigatória, somente autoriza que o Poder Legislativo convoque autoridades do Poder Executivo e não do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Não podem os Estados-membros ampliar o rol de autoridades sujeitas à convocação pelo Poder Legislativo e à sanção por crime de responsabilidade, por violação ao princípio da simetria e à competência privativa da União para legislar sobre o tema. Veja que acho que teve um raciocínio semelhante num dos informativos anteriores, em que a lei estadual tinha estendido uma hipótese, acho que, de intervenção, se não me falha a memória. E aí foi declarada também inconstitucional, justamente por causa do princípio da simetria, né? Que não pode aumentar as hipóteses da Constituição. Isso mesmo. E assim, falando em princípio da simetria, aí eu acho que essa decisão a gente poderia deixar ela abstrata mesmo, e a gente vai só lembrando dois pontos. Primeiro é a súmula vinculante 46 do STF, que diz o seguinte: a definição dos crimes de responsabilidade
e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. E o artigo 50 da Constituição Federal, que vai tratar sobre poder convocatório, né, diz o seguinte, diz que a Câmara de Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado ou qualquer titular de órgãos diretamente subordinados à presidência para prestarem pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados, importando crime de responsabilidade de ausência sem justificação adequada. Isso aqui é uma norma constitucional prevista no artigo 50 e, por ser uma norma de reprodução obrigatória, como foi explicitado no enxerto do julgado, qualquer interferência nessa norma específica, ela configuraria a violação ao princípio da simetria. Dorival, que interferências seriam essas? Olha, se a gente for observar, os poderes de convocação foram especificados para os membros do Executivo e Legislativo ou de órgãos diretamente subordinados ao Executivo. Então, ou seja, eu posso incluir aqui alguma autoridade do membro do Poder Judiciário? Não posso. Posso colocar alguma autoridade do Ministério Público? Não posso. Posso colocar alguma autoridade da Defensoria Pública ou da Procuradoria do Estado? Posso. Por quê? Porque a Procuradoria Pública, a Procuradoria Jurídica e a Defensoria Estadual ou Federal são órgãos que, apesar de autonomia, no caso da Defensoria, né, eles estão vinculados ao Executivo. Então, é perfeitamente possível que eles sejam convocados. Só um parênteses, a Defensoria não está mais vinculada ao Executivo, ela tem autonomia, meu amigo. Acho que... Não, ela tem autonomia, mas a vinculação não continua lá, não? Não, ela tem um ela órgão... não é um órgão? Não é mais um órgão. Justamente, ela não tem mais que, entre aspas, prestar contas ao Poder Executivo, né? Tanto tem autonomia funcional como institucional. Né? Então, acho que aí, nesse caso, não... Então, retificando aí, galera, como o professor Chung bem explicitou, né? Assim, retifico aí o que eu estava dizendo. Então, assim, podem ser convocados os órgãos que estão diretamente subordinados ao Executivo, como Procuradoria, né? Então, os outros órgãos, Defensoria, Ministério Público, Magistratura, eles, por serem integrantes do Poder Judiciário, ou por serem autônomos constitucionalmente, ter ganhado autonomia constitucional, para que haja convocação sob pena de crime de responsabilidade, não pode haver essa convocação sob pena de crime de responsabilidade. Por que não pode haver? Porque essa condição não está expressamente prevista na Constituição. E em direito administrativo, bem sabemos, né, de que o que não está especificado não pode ser cobrado. Perfeito. Vamos adiante. Isso aqui é uma discussão muito interessante de direito administrativo agora, né? Quer começar? Vamos lá. A equiparação de nível médio a outro de nível superior constitui a ascensão funcional vedada pelo artigo 37, inciso 2 da Constituição. Vamos lá. A equiparação de carreira... Você acabou de ler, né? Aqui esse julgado é o seguinte, uma lei, ela não pode ser editada uma lei que ela preveja que um cargo, por exemplo, de nível médio, seja, se ele preencher um determinados requisitos, ele passe a exercer cargo de nível superior, né? E, inclusive, até vi um caso desse recentemente, que ainda está para análise, acerca da constitucionalidade dessa legislação. Então, nesse caso aqui, o STF já tem um entendimento pelo plenário, né, que não é possível essa equiparação. E também é muito comum, acho que, se não me falha a memória, acho que no Estado teve outro julgado também, um veiculado informativo, e me parece que os policiais, eles foram promovidos, entre aspas, por meio de lei, a serem delegados, né? E aí foi declarado inconstitucional também. Nessa situação concreta do julgado, vamos lá, a Lei Complementar do Mato Grosso unificou as carreiras de agente arrecadador de tributos estaduais e de agente de arrecadação, agente de fiscalização e arrecadação de tributos estaduais, né? Em uma carreira denominada agente de tributos
estaduais. Então, qual a diferença aqui? Um era arrecadador de tributos, o outro era agente de fiscalização e arrecadação. Vale ressaltar, no entanto, que para o ingresso de agente arrecadador, exigia-se um nível superior, e para a carreira de agente de fiscalização e arrecadação, bastava o nível médio, ensino médio. E aí foi unificada as carreiras de superior com a de ensino médio. E parece que acho que aconteceu isso aqui em Pernambuco, com os de agente penitenciário, não foi não, Dori? Não, acho que foi fiscal também, fiscal Foi tributário. fiscal? Foi. E aí, essa lei complementar é constitucional? O STF disse que não. Essa lei é inconstitucional porque promoveu uma hipótese clássica de ascensão funcional, violando a regra do concurso público, né? Lá do artigo 37, inciso 2, que prevê que só a investidura em cargo ou emprego depende de aprovação prévia em concurso público, de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, né? Na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em livro de nomeação e exoneração. Então, em suma, a equiparação de carreira nível médio a outra nível superior constitui a ascensão funcional vedada pela Constituição. E aqui o Dizer o Direito ele traz informações complementares, muito interessantes, né? de dois exemplos. Vamos lá. A ascensão funcional também é conhecida como acesso ou transposição, que é a progressão funcional do serviço público entre cargos de carreiras distintas. Ocorre quando o servidor é promovido para um cargo melhor, sendo, no entanto, integrante de uma carreira diferente. É quando ocorre, na verdade. A ascensão funcional era extremamente comum antes da Constituição. Quando o servidor chegava ao último nível de carreira, ele ascendia para o primeiro nível de carreira diversa e superior, sem necessidade de concurso público. Exemplo 1. Um indivíduo é servidor público e ocupa o cargo de técnico judiciário. A lei previa que, se ele chegasse à última classe de técnico judiciário, poderia ser promovido a analista judiciário. E o exemplo 2, o agente de polícia de último nível torna-se delegado de polícia nível inicial, né? Antes da Constituição, somente exigia concurso público para o ato da primeira investidura. Então, é compatível com a Constituição, essa ascensão funcional? Como a gente viu, não, porque ela constitui uma espécie de provimento derivado vertical. Ou seja, a pessoa assume um cargo, assume um outro cargo, né? Provimento em virtude já de uma ocupação anterior, provimento derivado do primeiro, subindo de nível funcional para um cargo melhor, vertical. Né? E aí ele basicamente repete, né, o que já vinha dizendo. Mas veja que já em 2010, o ministro Eros Grau, já está aposentado, ele já tinha dito, né? O STF fixou o entendimento no sentido de banir o acesso ou ascensão que constitui forma de provimento de cargo em carreira diversa daquela ao qual o servidor ingressou no serviço público, né? E aí foi editado a súmula vinculante. É inconstitucional toda forma de provimento que propicia ao servidor investir-se sem aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investiu. E aí, meu amigo, quer falar mais alguma coisa? Não, o senhor conseguiu. O senhor só fez ler, né? A Vossa Excelência conseguiu. Então ficou perfeito aí a tua explanação, eu estou bem satisfeito e realmente abordou todos os pontos do julgado, né? Com isso, qualquer um aqui que está lendo consegue perfeitamente responder uma questão de prova e se errar, lembre-se, foi falta de atenção de vocês. Falta de Boa. explicação não foi não. Boa. Amigo, então agora... Podia até continuar, né, Xung? Ele tá no chat. Não, agora é você, rapaz, que vai falar dessa outra. Você até citou um exemplo no índice. Vamos lá. Então vamos lá. Servidores públicos. A regra que estabelece a necessidade de residência do servidor no município em que exerce suas funções, ela é compatível com a Constituição de 88, a qual já prevê a obrigação semelhante a magistrados e membros do Ministério Público, né? A gente pode também acrescentar. Por outro lado, viola a Constituição a lei estadual que proíba a saída de servidor público do município sede da unidade em que atua, sem autorização do superior hierárquico. Essa previsão configura
grave violação da liberdade fundamental de uma formação prevista no artigo 5º da Constituição e do devido processo legal. Então, como a gente tinha já lembrado na leitura do texto, realmente essa decisão ela se trata novamente a questão da Polícia Civil, do Estatuto da Polícia Civil do Espírito Santo. Sabe que a gente está alinhado aí, acompanha aí essas discussões que estão sendo frutíferas. Então, naquele julgado, que foi quando do julgamento cautelar, né, feito em plenário, já se havia antecipado todas as discussões, né? Inclusive essa explicava o porquê que não seria possível que a exigência de que o servidor, para se ausentar da comarca ou do município onde ele trabalha, ele tinha que pedir autorização ao superior hierárquico. Isso aí a gente pode até dar uma relida, né? Por quê? Porque esse pedido de permanência no município, ele configura uma proibição, essa proibição, né, de se ausentar da comarca, né, ou do município, ela configura uma medida cautelar penal. Então, impor um servidor público uma medida cautelar penal seria desproporcional, desrazoável e todos os dias que a gente consegue encontrar aí na Constituição. Por quê? Porque ela configuraria uma pena aplicada ao servidor público. E a gente sabe que a função dessa imposição de residir no município não é uma medida cautelar penal, né? É só uma determinação para melhor cumprimento do serviço. Então, exigir que o servidor resida no local, ok, né? Perfeitamente constitucional. Inclusive, a membros do Ministério Público e Magistratura são também solicitados essas mesmas exigências. Mas exigir que, para se ausentar da comarca, o servidor tenha que pedir autorização ao superior hierárquico configuraria verdadeira punição penal, né? Então, a punição penal que é prevista, inclusive, no artigo 319, inciso 4 do CPP, né? Então, por esse motivo, ela configuraria realmente um malferimento à liberdade de locomoção e ao devido processo legal, né, do servidor público. E por isso também foi declarado inconstitucional, né? Não só nesse julgado, mas já em diversas oportunidades, né, em que o STF foi instado a se manifestar, né, sobre pedidos sobre essas imposições, né, essas impossibilidades previstas em leis estaduais para magistrados e membros do Ministério Público. Perfeito, meu amigo. Perfeito. Rapaz, eu gosto, assim, tenho que fazer aqui um registro e parabenizá-lo pela maneira como você tem abordado e revisado os informativos com uma clareza e uma precisão bem única, né? Bem enriquecedora. E aqui fico aproveitando e dar os parabéns, rapaz. Estou muito, muito contente. Eu acho que é o contato aí com Vossa Excelência que está Que emanando aí nada, sabedoria rapaz. jurídica. Que nada. Não, mas assim, eu acho que é essa troca, né? Essa troca, assim, a gente são bem positivas, né? Fica aqui o registro também para vocês que no canal, lá no YouTube, acompanhem lá, Rodrigo Chung. Ele tem um canal muito bom falando sobre aconselhamento financeiro, dicas de leitura, várias coisas importantes que vão complementar o conteúdo jurídico da gente, né? Então, assim, a gente está acompanhando essas coisas, vindo a didática do nosso companheiro, a gente tende a melhorar junto, né? Com certeza. Então, obrigado. Fica aqui o registro, obrigado, né? Eu que agradeço, rapaz. Aí, pela parceria, né? Eu sou seguidor lá, acompanhe Chung, ele tira, inclusive, esclarece muitas dúvidas minhas. Vamos embora. E eu quero aproveitar fazendo aqui uma propaganda do seu blog também, meu amigo, para a gente ir para o intervalo e a gente voltar na parte 2. Diz aí o seu site. Pensando Direito, lá no Tumblr, segue lá, galera, dá essa forcinha aí, dá essa moral para o amigo aí. E aí eu vou comentar lá sobre experiência de livros, experiência de psicologia, filosofia, sociologia, religião. Vamos lá. Beleza, meus amigos. Então vamos fazer aqui um intervalo para ver esse vídeo acho que já ficou um pouquinho extenso, para a gente continuar com o informativo 977 do STF, parte 2. Beleza? Valeu, pessoal. Até já.